Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz e estamos no Nova Geração 134, questão 18 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá! Bem, a questão 18, está no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, que começa esse capítulo com a 17. A 18, a pergunta é a seguinte: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Lembrando a 17, Kardec pergunta: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Para não confundir, vamos esclarecer a diferença. Na 17, Kardec pergunta o princípio, o início de tudo. O início da Terra, o início do Sol, o início do Sistema Solar, o início da galáxia, o início do universo que a gente conhece, o que é que existia antes do universo que a gente conhece, era o mesmo universo, etc., ou era outro universo. Esse é princípio. Na 18, Kardec pergunta se o homem penetrará um dia o mistério das coisas, A gente pode até perguntar, mas Kardec, um dos maiores gramáticos da época dele, considerado o maior gramático francês da época, reconhecido nas escolas, a gramática dele era a mais adotada em Paris e na França, etc. Por que esse termo? Porque é um termo vago, porque tem que compreender tudo. O que é que Kardec está usando aqui, mais uma vez, a palavra mistério das coisas? De tudo que existe. Por exemplo, nós, seres humanos, somos um mistério. Nenhum saber ainda da psicologia, da psicanálise, da sociologia e etc., foi capaz de fato explicar o comportamento humano. Explica alguns aspectos, algumas coisas, alguns fragmentos. Então, Kardec não está tratando do princípio do ser humano, mas do mistério do ser humano. Por que ele usou coisas? Porque ele quer abranger tudo. Como que o Sol funciona? Que tipo de reação ali acontece para gerar energia que nunca acaba? Não se sabe. Na verdade, um dos grandes sonhos dessa área do saber humano, da ciência, é conseguir gerar energia do mesmo jeito que o Sol gera, É um tipo de fusão, acho que fusão frio não, mas a gente sabe dar nome, mas não sabe fazer. No dia, por exemplo, se alguém descobre isso, se algum país descobre isso, acabou todos os problemas de energia da Terra, porque o Sol gera uma energia poderosíssima, limpa, não polui. É diferente do combustível do carro, que o fóssil, o álcool, a gasolina, o diesel gera energia, mas polui. Então, e é uma geração que dura milhões de anos. O Sol está aí há milhões de anos e tudo indica que vai durar ainda muitos milhões de anos. Como é que é isso? Ninguém sabe, é um mistério. Não é como é que o Sol foi criado, surgiu o Sol, mas como é que ele funciona, como é que se dá, como é que é esse processo. A verdade é que nós temos uma cultura de ilusão que o leigo acha que a ciência explica tudo. A ciência é um saber, a ciência acadêmica, docente, é um saber ainda que está engateando, talvez esteja quase na adolescência, mas está muito longe de fato explicar as coisas. Qualquer área que a gente pegar, a gente vai ver a penúria da nossa capacidade. Conseguimos coisas extraordinárias, graças a Deus, mas assim, área da saúde, a gente tem um bocado de nome, mas a cura é complicada, é difícil e etc, etc. Toda a área social, a organização social, a gente tem miséria, tem violência, tem mil tragédias que a gente vê todo dia. Então a gente ainda não sabe como é que as coisas funcionam. A gente começa a aprender. A produção de alimento avançou muito, mas ainda está longe do desejado. Alimento abundante, saudável e farto para todos, a gente ainda não sabe. Os nossos métodos de produção de carne são cruéis, essa é a verdade. A gente ainda não sabe uma forma de resolver isso. Tem estudos, gente tentando criar um substitutivo artificial para a carne, eu acho que é uma pesquisa bem interessante, Deus queira que consigam logo. Mas assim, qualquer área, eu estou pegando coisas soltas que a gente observar, a gente de fato não conhece o mistério das coisas. Então é isso que Kardec está perguntando.
Então, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. A gente vai entender melhor a vida, vai entender melhor o que nos cerca. Resposta dos espíritos. O véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. É uma resposta muito ampla e muito bonita. Vamos aqui devagar. O véu se ergue na medida em que ele se depura, né? Bonita essa linguagem dos espíritos. Que véu? O véu, olha como é interessante o diálogo, né, da equipe, encarnada e desencarnada. Kardec pergunta o mistério das coisas, os espíritos respondem o véu, né? É uma linguagem que está muito ligada. O véu se ergue, quer dizer, a gente passa a compreender, passa a ver, à medida em que ele se depura. E aí, assim, é interessante porque até pouco tempo, na época de Kardec, todo sábio, todo cientista tinha certeza disso, de que a compreensão das coisas era uma faculdade do intelecto. Simplesmente isso. Eu sou inteligente, eu entendo, eu sei como é que funciona e pronto. À medida em que a ciência avança e a gente amadurece, a gente chega a patamares que o intelecto só não dá conta de responder. Você precisa da imaginação, você precisa da inventividade, você precisa de experiências espirituais para poder compreender um pouco mais. Então, a capacidade do intelecto, que é poderosíssima, mas é extremamente limitada. Você chega numa barreira e dali você não passa, a não ser que você se depure. Olha a palavra, depurar. Né? Se purifique, se livre das suas impurezas, das suas imperfeições. Então o intelecto vai até determinado ponto. Um exemplo mais conhecido, né, entre milhares de outros, mas que é bem interessante citar, é o do próprio Einstein, que consegue, segundo ele, conceber a teoria da relatividade, né, ou encontrar respostas centrais da teoria da relatividade quando ele estava imaginando que estava viajando numa faísca, né, numa luz. Quer dizer, do ponto de vista formal, né, isso não é ciência, tá viajando na maionese, acaba lá deitado, imaginando que é um raio de luz, né? Isso não é coisa de cientista sério. Mas só assim a gente consegue ultrapassar a barreira do limite cognitivo. Então, à medida que o indivíduo se depura, ele vai tendo outros recursos que vão completando a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade intelectual. Então, os espíritos já estabelecem aqui, num século em que isso não era aceitável e que hoje é evidente, que a penetração de forma mais profunda em qualquer área da ciência exige uma depuração, um aperfeiçoamento do indivíduo. Por quê? Porque a gente compreende com todo o ser. Se você só tem intelecto, você só vai desenvolvido, você só vai entender determinadas coisas até determinados limites. Né? Por exemplo, muitas pessoas honestas da área da saúde não conseguem conceber o valor da homeopatia. Porque são mentes treinadas e tem extremamente inteligente quando se trata de substância química, de reação química. Entendem tudo. Né? Tudo assim, né? Do dia a dia, claro. Mas quando você passa por um tipo de reação mais sutil, que vai falar de vibração, que vai falar de campo energético, simplesmente não entra. Eles não são. Um amigo espiritual uma vez comentou, disse, olha, muitos não têm, o cérebro não é capaz de trabalhar essas informações. O cérebro não comporta, não processa, aquilo não faz sentido. É como você pega um homem das cavernas e vai explicar o que é uma nave espacial para ele. Simplesmente não faz sentido, não tem como. Porque toda a referência dele, apesar de ser invisível, porque ele não vê uma reação química em si, ele vê só a consequência,
Mas ele tem capacidade de aprender aquilo, mas algo mais sutil ele não tem capacidade de aprender. Né? Então, é como se chegar alguém aqui e começar a falar comigo em mandarim, chinês. Não dá, não tem como eu entender. Então, à medida que... Então, começa a ter essas barreiras. O indivíduo só entende até ali, depois não faz sentido. Então, essa necessidade de depuração é fundamental porque uma compreensão mais profunda, ela envolve todo o ser. O intelecto, a intuição, o sentimento, e aí penetra, vê melhor. Então, os espíritos estabelecem isso. Há limites. Não é que o espírito atrasado não possa ser inteligente. Do nosso ponto de vista, vamos encontrar espíritos extremamente inteligentes, extremamente inferiores e inteligentes, que sabem manipular, mas a capacidade de percepção deles se limita a uma realidade material. Né? Espíritos desses, eles não conseguem sequer ver uma colônia espiritual evoluída. Imagine prejudicar, ele não consegue ver, ele olha e não vê. Como ele olha um espírito mais evoluído do lado dele, ele não vê. A não ser que o espírito queira se materializar para ser visto. Mas, né, no pequeno círculo, podem ser grandes inteligências. Para um saber mais poderoso e mais sutil, ele não chega lá. Graças a Deus, porque você imagina se um espírito atrasado tivesse poder de grande manipulação. Né? Pegando um exemplo extremo para ser didático. O Cristo forma o planeta Terra com o poder da mente dele. Né? O que é isso? Agora você imagina se um espírito inferior tivesse o poder mental de explodir um avião, de explodir um carro, de explodir um caminhão de gasolina. Não tem. Se tivesse, não tinha mais vida na Terra. Tá certo? Tivesse o poder de manipular o Sol. Né? Então, está falando, isso é para ter uma noção de escala. Ele tem muito poder na Terra, ele influencia a política, a economia, causa crise financeira, isso tem. Mas quando a gente fala de um poder espiritual mais amplo, Deus só concede a quem se purifica espiritualmente, emocionalmente. A gente não vai ter um espírito com o poder que tem um Cristo. Você imagina um espírito inferior com o poder de mudar o oceano de lugar, como o Cristo tem. Imagina, ele simplesmente, o espírito desse atrasado vinha e inundava as principais capitais do mundo todo. Então, mas tem poder de influenciar um comandante, de afundar um navio? Tem muito poder, no estreito. Tá certo? Então, assim, o véu se ergue à medida em que ele se depura, né? Explicamos que isso é uma prova da sabedoria de Deus, mas, ainda assim, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Aí é o golpe de misericórdia no nosso orgulho. Faculdades que ainda não possui. Quais são as nossas faculdades principais? Né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Dessas faculdades que a gente já possui, eu vou usar como referência, a gente hoje já descobriu a nossa extrema limitação. A nossa visão é extremamente limitada. A gente vê muito pouco. Tanto é que quando a gente usa um binóculo, um telescópio, a gente, né, vê muito além, é muito limitado. Hoje está provado já, isso aí há décadas, a nossa audição é extremamente limitada. A maioria dos sons a gente não ouve. Não ouve, o som está aqui, a gente não ouve. Então, assim, se do próprio mundo físico a nossa limitação é extrema, né? Tem sons que um cachorro ouve e a gente não ouve. Né? Aquele som ali está extremamente desagradável para o cachorro. E a gente não sabe nem que tem som no ambiente. Ou vice-versa, está extremamente agradável e a gente também não sabe que tem som no ambiente. Isso é para dar apenas uma referência. Que faculdades são essas? Não sei, e duvido quem saiba. Porque não tem como o Espírito falar para a gente de uma faculdade que a gente não viveu. Porque o nosso processo de aprendizado é primeiro nós vivemos, depois nós entendemos. Por isso que Kardec sabiamente coloca, fora da caridade não há salvação.
Por quê? Porque primeiro a gente tem que viver a fraternidade para depois entender. Não é teoria e prática, é vivência e compreensão. Essa é a lei da vida. A gente não aprendeu a manipular o fogo assistindo aula de química, não, gente. Foi no meio do mato mesmo, se queimando, se matando, acidente. É isso. A vida é isso. O aprendizado é vivência. Depois a vivência gera compreensão, que geram conceitos. Depois. Se for antes, não houve aprendizado real. Então Kardec sabiamente dizendo, olha, vamos... O que é que... Né? Eu imagino aqui, né? Reunião dos... O que é que a gente faz com esse povo tão atrasado, né? Eles conversando lá, Kardec e João Evangelista e tal. Vamos botar eles para fazer o bem, porque eles não vão entender o que é amor. A gente fala, mas eles não entendem. Não adianta. Vamos botar eles para viver. Aí eles vão fazendo, mesmo de má vontade, mesmo com preguiça, mesmo enrolando, mesmo praguejando, mas eles vão fazer. Quando eles tornarem isso uma prática regular, aí quando a gente falar a palavra amor, eles vão entender. Porque eles sentiram, eles vivenciaram, né? O Chico Xavier, eu vou citar aqui sem ter pesquisado, mas ele diz algo parecido, né? Diz primeiro, a gente faz, né, por obrigação, por dever. Depois a gente faz por hábito, por costume. Depois a gente faz por amor. Né? Então assim, a gente vai, não, eu tenho que fazer, senão eu sofro mais, é pior. Depois a gente vai porque está acostumado, já acorda todo dia, vai para aquela atividade, ou né, quarta-feira vai para o Centro Espírita, não sei o que, vai fazer, vai visitar e tal. Depois que a gente passou por esse processo, começa a despertar o amor, porque a lei da vida é essa. Então não tem como os Espíritos falarem de coisas para a gente que a gente não vivenciou. É muito fácil para mim e para você alguém falar do que é visão, porque a gente vivencia. Ou audição, ou cheiro, é fácil. Né? Ah, assim que eu entrei, eu vi um arco-íris lindo. Vai falar isso com o cego de nascença? Não faz sentido, porque ele não está vivenciando. Ah, quando eu entrei no quarto, tinha uma música linda, uma melodia tranquila, um violino, blá, blá. A gente sabe o que é isso, porque a gente vivenciou isso. Vai falar, vai explicar isso para quem nunca ouviu o que é música, não sabe o que é violino. Ele nunca ouviu nada parecido com o som do violino. Você vai dizer, olha, escutei um violino, a pessoa vai escutar o quê? Ela não tem referência. Então não tem como um espírito superior chegar para a gente e dizer assim, olha, a faculdade que nós temos é essa. Ele vai poder fazer paralelo com o que a gente tem e talvez mais confunda do que ajude. Então ele se resume a dizer, olha, existem percepções, existem faculdades que vocês não têm. E não me perguntam o que é, porque eu não tenho como dizer. Como é que eu vou dizer? Vocês nunca vivenciaram. E aí mostra o quanto, ainda bem, nós estamos submetidos ao amor de Deus. Né? Porque se Deus não proporciona para a gente a vivência do que a gente não conhece, a gente nunca aprende. Né? Então, talvez a gente fique menos arrogante. Ah, porque não, se Deus não lhe encaminhar para aquele tipo de experiência, você nunca, não existe para você. Não existe. E a inteligência é também uma filha da experiência, como diz o Herculano Pires. Né? A nossa inteligência, que alguns usam para criticar Deus, para dizer que Deus não existe, não sei o quê, só existiu porque Deus nos proporcionou ao longo de milênios experiências que desenvolveram a inteligência. Então, existem coisas que nós não possuímos, tá certo? Faculdades que nós não sabemos nem o que é. Nós estamos fazendo um pequeno treino nas faculdades, né, um pouco mais sutis, a vidência, a audiência, que ainda são extensões do que a gente tem, não é faculdade nova, né? Porque a vidência é ver, né? É ver de forma mais sutil, mas ainda é ver. Bem, meus amigos, espero que tenha contribuído na sua reflexão desse grandioso livro. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte.
Que a paz do Cristo possa, nesse instante, nos iluminar para que sejamos um com Ele, como discípulos, como amigos, como Ele mesmo disse, como galhos dessa planta maravilhosa, que é a representação de Deus no mundo. Filhos, as faculdades do Espírito precisam ser desenvolvidas, porque elas são conquistas, mas ao mesmo tempo são apoios para o vosso equilíbrio mais profundo. Para se ampliar o que se tem, é preciso cuidar do que já existe. Isso vocês não fazem. É muito importante conseguir entender isso. Valorizar o que se tem. Por exemplo, vocês valorizam a visão? Utilizam esse poder espiritual para ver a grandeza do Pai, para ver as virtudes do irmão, para saber observar o amor de Deus nas pequenas e maravilhosas obras da natureza. Se vocês não fazem isso com o que têm, não chegarão ao que falta. A depuração do espírito se dá no uso do que já possui. Se possuo tato, se possuo paladar, se possuo audição, se possuo olfato, o que estou fazendo com ele para me engrandecer? Muitos falam tanto e nada fazem. Por que não usar o paladar para engrandecer a obra de Deus? Sentindo os sabores. Vocês não podem compreender tudo, mas devem preparar-se para isso. Serem menos arrogantes. Serem mais simples, como crianças, no sentido que diz o Cristo. Que gosto de interessante. Que planta produz esse gosto? Que alimento é esse? É obra de Deus. É uma forma de voltar a atenção para uma faculdade tão desprezada. Que sabor é esse? Como o mel é diferente de uma fruta A, B ou C. Como será que é feito? O sabor dessa fruta difere daquela. O sabor dessa verdura, o sabor desse tempero. Isso é integrar-se também na obra de Deus. Se Deus deu o paladar, não foi para ser distorcido e vos tornar gulosos e doentes. Foi para que vocês, enquanto se alimentam, apreciem o carinho que Deus tem por vocês. Isso serve para tudo. Então, se quereis um dia ampliar vossa compreensão do universo, não comece com grandes teorias, filhas da confusão e do orgulho, que alimentam vossa vaidade. Comece primeiro com o que Deus já forneceu a vocês. O tato, o paladar, a visão.
de forma simples, apenas observando e descobrindo as pequenas diferenças. E aí vocês vão se preparar para serem grandes sábios. Esse é o caminho que Cristo indica. Observar de forma simples, não arrogante. Se enternecer com a beleza do que as suas faculdades já podem captar. Odores diferentes, fortes, suaves, agradáveis. Tudo isso é importante. Porque cada uma dessas faculdades, vivenciada com simplicidade, sinceridade de coração, vos encaminharão para uma compreensão mais profunda. Enquanto teorias tão complexas, ditas por bocas que não sabem o que fazem, só confundirão a vocês e aos simples distraídos dos ensinos do Cristo. Filhos, a obra de Deus é fantástica, é poderosamente bela, mas não apenas de uma beleza que se expressa na grandeza, mas também da beleza que se expressa no que é aparentemente pequeno, uma gota d'água. Observem. Já imaginaram a realidade das gotas de água, dos pequenos seres que vivem naquela gota de água? Milhares de seres vivem em uma gota de água. É uma escala de vida diversa. Imagine uma gota de água sendo levada por uma formiga. Outra escala imensa. Poderíamos passar anos estudando em profundidade como esses seres se relacionam, como se influenciam. Seres que para uma formiga são ínfimos, invisíveis. Como entender isso? Se não começarmos a perceber que em cada pequeno ser, uma formiga, seres que vivem em uma gota de água, existem universos que expressam tanto quanto o universo amplo a sabedoria de Deus. Por onde começar? Os tolos, que serão cada vez mais confundidos, sempre querem começar pelo grandioso. Os sábios sempre começam pelo simples, pelos próprios sentidos e pelas observações simples. Em um dia, promete o Cristo, eles verão Deus face a face, porque se fizeram simples e puros. Fique em paz. Tua amiga espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.